Vence a Copa 2026 e as coincidências aparecem de uma forma brutal. Yamal e Messi, aqueles que se encontraram há 19 anos atrás, se enfrentam novamente agora. Seria uma mera coincidência ou tudo isso foi algo completamente orquestrado? O mundo parou para assistir a final da Copa do ano 2026. Mas a pergunta que não quer calar é: o que foi transmitido simplesmente foi um jogo de futebol ou um grande ritual ocultista a nível global para que se captasse a egrégora, a energia de todas as pessoas que estavam ali, entregando seu tempo diante de uma ocasião? Algo raro, algo que se ocorre apenas de 4 em 4 anos, com um intuito maior, o intuito de um controle da consciência coletiva da massa para que os planos de uma agenda possam se cumprir, para a invocação de algo ainda mais sombrio. É exatamente isso que iremos ver no vídeo de hoje, para que você possa abrir os olhos. Muitas pessoas abriram os olhos ao ver os resultados dos jogos, ao ver o posicionamento dos juízes, principalmente em jogos da Argentina, que curiosamente é o time favorito do presidente da FIFA. Muitas pessoas enxergaram que possivelmente havia algo de errado ali e que estavam dando um certo empurrão para que a Argentina chegasse na final da Copa do Mundo de qualquer forma. Inclusive, isso ficou claro em uma conversa entre Donald Trump e o próprio Infantino, presidente da FIFA. But the official definition of FIFA is FIFA is the official happiness provider to humanity since 120 years. So we are providing joy and happiness. As coisas começam a ficar mais descaradas após a vitória da Argentina em cima da seleção do Egito. Mais uma vez, a Argentina vira o jogo no final do segundo tempo. E quando o jogo acaba, algo inusitado ocorre. Na bandeira da Argentina, televisionada para o mundo todo, no lugar do sol, aparece um esquadro e um compasso, o principal símbolo da maçonaria. Aqueles mesmos que criaram o futebol no dia 26 de outubro de 1863 em uma taverna maçônica. Os maçons aparentemente estavam colocando uma mensagem subliminar ali no jogo. Estão controlando os resultados. Tudo isso seria, na verdade, algo que já havia sido planejado desde o início. A Argentina então chega na final com Espanha. Lionel Messi contra Lamine Yamal. Uma situação que tinha a probabilidade de ocorrer uma entre 625 trilhões de chances de se ocorrer. Pois, há 19 anos atrás, Lionel Messi estava banhando Lamine Yamal. Ou será que ele estaria batizando? Se estamos falando de maçonaria, como eles mesmos deixaram a sua marca registrada ali na bandeira, temos que entender que existe um ritual de iniciação, que por sinal é feito em uma banheira, onde esse prospecto pode lhe mostrar muito bem. Os maçons mais antigos estão ali de fora e introduzem o iniciado nessa banheira. Assim como Messi fez com Lamine Yamal. A palavra batizar significa introduzir em. E Messi estaria introduzindo Yamal em algo. Algo que curiosamente traz toda a carga ritualística e energética daquilo que aconteceu no último dia 19 de julho de 2026. Essa foto, uma foto verdadeira, qual muitas pessoas pensaram que seria inteligência artificial, mostra os dois iniciando esse ritual. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Naquela época, Lionel Messi, com 19 anos, utilizava também a camisa 19. Hoje, nós temos Messi e Yamal. Curiosamente, a diferença entre o aniversário de Messi e o aniversário de Yamal é de 19 dias. E quando olhamos a data da final da Copa do Mundo, 19 anos depois de tudo aquilo, vemos ela ocorrendo no dia 19 de julho de 2026. Quando começamos a entender isso
e nós vamos direto para as Escrituras, principalmente quando falamos de algo sombrio como o livro de Apocalipse, no capítulo 19, entendemos que existe uma referência ao próprio Cristo. Se estamos falando de maçonaria, daqueles que são principalmente detentores do símbolo do olho que tudo vê, que representa um único líder global, ou melhor, o anticristo, compreendemos que estão falando do próprio anticristo. Estaríamos vendo um ritual que simboliza o batismo do próprio anticristo? Até porque, quando entendemos que Messi nasceu no dia 24 de junho e comemorou o seu aniversário recentemente, enquanto os jogos da Copa estavam ocorrendo, e que João Batista, aquele que batizou o próprio Cristo, também nasceu no dia 24 de junho, percebemos uma ligação ainda maior em toda essa ritualística. As coincidências se tornam cada vez mais fortes. São tantas coincidências que nem mesmo podemos dizer que tudo isso seria mera coincidência. Messi e João Batista nasceram no mesmo dia. É justamente por isso que Messi estaria ali batizando Yamal. João Batista batizou o próprio Cristo. Messi simboliza o batismo do anticristo. Não que Yamal seja o anticristo. Tudo isso é algo completamente simbólico e que ocorreu diante dos olhos do mundo para que eles pudessem receber a energia de todas as pessoas reunidas em prol de algo em comum. Não é curioso? No dia 24 de junho, mesmo dia de aniversário do Messi, os terremotos da Venezuela ocorrem. Algo que estaria internamente ligado com a capa da revista The Economist. A Venezuela, a seleção com o apelido de vinho tinto. David Beckham bebendo uma taça de vinho no momento em que tudo isso se inicia. Brazil since 1970. There's yet more footballing royalty. Amarelo e você tá caindo na merda. Será que estamos vendo um grande ritual sacrificial para que eles possam iniciar algo ainda maior? Algo que seja parte daquilo que foi ensinado por Aleister Crowley, um dos maiores ocultistas e maçons que já existiram, e que ensinava rituais de invocação. Rituais de invocação para invocar acontecimentos do próprio Apocalipse. Eu já falei aqui nesses vídeos, no nosso programa Será que é Verdade, sobre os rituais de invocação de Jack Parsons, aluno de Aleister Crowley, o qual foi engenheiro da NASA e fazia rituais chamados Babylon Working, que invocavam a deusa Babilônia, utilizando foguetes e fazendo rituais com intuito sexual a céu aberto. Agora, os ocultistas estão utilizando a egrégora do mundo dos esportes, algo muito maior e muito mais poderoso para invocar uma simbologia do próprio anticristo, com o intuito de acelerar o processo e fazer com que, em meio a rituais sacrificiais, ele venha ao mundo. Nessa propaganda da Adidas que foi publicada em julho de 2024, nós vemos essa transferência de poder. Messi passando isso para Yamal. Algo que ficou claro ao ver o bode mais velho indo até o palanque para se aposentar, para parar. O número 10 representando o Messi nos jogos atuais. Yamal, o bode pequeno, representado pelo número 19, saindo para jogar, e a bola na cor vermelha, representando a Espanha. Assim como o jogador de vermelho que está na capa da revista The Economist 2026, pois a seleção da Espanha é conhecida como La Roja, ou a Vermelha, a Fúria Vermelha. E enfim, conseguimos entender que aquele rapaz de camisa vermelha na capa da revista The Economist fazia uma referência à seleção da Espanha. Muitas pessoas vieram me questionar, mas você falou que seria Portugal, poderia ter sido Noruega. Eu não sou um vidente. Estou aqui apenas decodificando códigos para que nós possamos compreender as mensagens que estão entre as pessoas da elite. Nós não recebemos essa mensagem e elas nem são para nós. É apenas comunicação entre eles.
e a gente fica apenas tentando pescar tudo isso. Mas agora conseguimos compreender. Quando olhamos outra publicação da Adidas, vemos os campeões sentados nas cadeiras. Messi está de pé. A Argentina foi a campeã da Copa 2022 e Messi está ali, esperando o próximo duelo para jogar e perder contra aquele que se assentaria na cadeira de cor vermelha, pois a vitória da Espanha aparentemente já estava orquestrada, algo completamente programado para que eles pudessem trazer todo esse ritual diante dos nossos olhos. A fúria vermelha, o batismo, ou seja, a introdução do espírito do anticristo nesse mundo em que estamos vivendo e que a partir de agora, segundo a capa da revista The Economist, após o chute do jogador na bola, ou melhor, após o chute do jogador no mundo, o caos se instaurará. Então, aparentemente coisas sombrias diante de todos esses rituais que vimos poderão acontecer a partir de agora. Será que isso é verdade? Você acredita em todas essas especulações? Pode deixar os seus comentários aqui embaixo. Os rituais continuam. Na Venezuela, após os terremotos, algo sombrio acontece. Bebês, crianças começam a desaparecer. Yo soy Noraima Pérez, de camarera de la clínica Camuribe, y estoy aquí afectada porque tengo mis 4 niños perdidos. Mi hija Aranza López la sacaron con vida, pero la sacaron con un apellido que no es de ella, Aranza Vergada. Aparece en el Seguro Social, le he buscado en todos los hospitales de Caracas y no aparece tampoco en donde la trasladaron. E quando olhamos para a final da Copa do Mundo, nós conseguimos ver certas ligações que tornam tudo isso ainda algo mais sombrio. Um homem com camisa, o qual tem um logotipo de bode, chega para Justin Bieber e fala como se ele fosse uma criança. Diz assim: garoto, chegou a hora. Ninguém está te olhando. Fique tranquilo. E faz com que Bieber passe para fazer o seu show. Go out there, don't be nervous, nobody's watching, right? Justin Bieber soltou esse folder ao anunciar o seu show no intervalo do último jogo. Curiosamente, ele está segurando um bebê atrás da sua cabeça. E poucos conseguem compreender que os jogos também envolveram a ritualística sacrificial de bebês. Vimos o que aconteceu na Venezuela, Justin Bieber colocando um bebê por trás de sua cabeça. Pessoas como Chris Rock aparecem comendo pizza durante os jogos. Vini Jr. cumprimentando Jay-Z, amigo de P. Diddy. Pessoas aparecendo no meio dos intervalos, como por exemplo Leonardo DiCaprio, amigo de Epstein, e pessoas que simplesmente estavam envolvidas nos arquivos. Assim como o próprio Trump, que conseguiu cancelar um cartão vermelho mostrando o poderio do presidente americano em meio a algo que nunca aconteceu: modificar uma decisão de um juiz no meio de uma Copa do Mundo. A simbologia ritualística de tudo isso é muito maior quando você entende que eles estão indo além. Shakira se apresentou com um cantor com o nome de Burna Boy, e o nome dele traz o código Burn a Boy. Em português isso significa queime um garoto, pois estamos falando de rituais ocultistas dedicados a Moloch. Rituais que eram realmente algo muito pesado quando lemos as próprias escrituras. Se você não assistiu esse documentário aqui, eu recomendo que você clique no link que eu fixei no primeiro comentário e assista, pois isso é algo que vai fazer com que sua mente se abra para tudo isso que nós vimos nos últimos dias. Justamente aqui vai o meu aviso a você. Desligue agora esse vídeo se você acha que não está preparado para ouvir como a maldade pura pode se manifestar, pois essa maldade tem um nome, e esse nome é Pedófilo. Algo que só se alimenta de crianças, parecido com onívoro e carnívoro. Esse termo é usado para descrever monstros em histórias de medo e terror infantis. Sempre que ouvir o termo pedófilo, lembre-se de canibalismo de crianças. Essa é a pura essência do mal, devoradores de crianças de forma literal. Esse documentário completo ele vai fazer com que você preencha lacunas
dentro do seu cérebro e compreende a informação. Ele está hoje no que eu chamo de canal secreto, e o link aí embaixo faz com que você possa ir até lá. Eu tenho algo especial para você que faz parte aqui do canal Inteligência Limitada. Ao clicar no link e garantir o acesso de 1 ano ao canal secreto, eu vou lhe dar hoje 1 ano de acesso extra grátis. E são as últimas horas para isso. Possivelmente encerraremos à meia-noite. E se você digitar as letras LTDA no campo Tenho um cupom de desconto, você ainda recebe um valor extra para aquilo que nós temos de mais importante hoje, que é conhecimento. As práticas de Epstein continuam de forma subliminar. E agora, em meio a essa egrégora cerimonial que vimos na última Copa do Mundo, quando nós conseguimos compreender cada um desses detalhes, tudo fica mais fácil para juntar as informações em nossa mente. Salomão, aquele que é venerado dentro da maçonaria, ele é um dos caras que, ao longo de sua vida, principalmente no final, abandonou as crenças no Criador e começou a praticar sacrifícios a outros deuses, como por exemplo Astarote, Baal e principalmente Moloque. As letras que levantaram na placa, a qual representa o nome Justin Bieber, ou melhor, JB, são uma mensagem subliminar para as colunas do Templo de Salomão, e isso aconteceu no show do intervalo. JB, as colunas do templo representam Jaquim e Boaz. O Templo de Salomão, a representação dos sacrifícios ocultistas. João Batista, uma referência a Messi, pois a maçonaria não controla apenas o mundo dos esportes, mas também a política e a religião. JB, uma referência ao próprio Messi. O próprio Messi, o qual sabia que tudo isso iria acontecer e fez ali um discurso entristecido aos outros jogadores da Argentina que também estavam entristecidos, dizendo para eles esquecerem aquilo que falaram para eles, ou seja, avisaram que eles deveriam perder. Muchachos, tranquilidad, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos, tranquilidad, pensemos jugar nomás, Tranquilidad, olvidémonos de todo, No lo juguemos, pensemos a jugar nomás, gente, jugar, dale. As colunas do Templo de Salomão, um grande significado na maçonaria. Curiosamente, as colunas também estão na bandeira da Espanha. E o jogador que fez o gol se chama Ferran Torres, pois torres, no plural, também fazem uma referência às colunas. Aparentemente, tudo isso é um grande ritual sacrificial ocultista, com o intuito de evocar algo de Apocalipse 19, que pode vir com a máscara de Cristo, mas na verdade estamos falando de um anticristo. E quem é cristão sabe que isso uma hora ou outra irá acontecer, irá chegar no mundo. Mas poucos estão preparados para essa conversa. E é aí que eu te pergunto, diante de tudo isso, você consegue enxergar? Será que todas essas teorias, o qual bilhões de pessoas viram agora diante dos próprios olhos, são verdade?